Vimos ontem que a igreja cristã nascente, a igreja cristã do primeiro século, crescia e se desenvolvia, crescia de uma maneira muito intensa. 3.000, 5.000, milhares de seres humanos se juntavam à igreja cristã. Mas quais eram os motivos para esse crescimento tão grande? Quais eram os motivos concretos? É claro, irmãos, o Espírito Santo trabalhava, mas como é que isso se expressava no dia a dia da igreja? Como é que se fundamentava agora o edifício da igreja de Cristo? Vou ler uma passagem aqui da nossa lição. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo. Como era o ministério de Cristo? Veja lá, irmãos, Mateus 4, 23. Percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade do povo. Jesus se importava profundamente com as pessoas e a igreja do Novo Testamento também se importava. Foi esse amor altruísta, o compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no Espírito Santo que causou tanto impacto no mundo dos primeiros séculos. Veja só, irmãos, a igreja era uma comunidade. O título do estudo de hoje é Cuidando da Comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é um conjunto de pessoas que têm o mesmo interesse, têm as mesmas normas, têm um legado cultural e histórico, têm as mesmas crenças, dispõem dos mesmos recursos. Veja lá agora, então, como era essa comunidade cristã primitiva, a primeira comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs. Atos, capítulo 2, versos 44 até o 47. Todos criam e estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam segundo as necessidades de cada um. Eram unânimes no templo e nas casas, comiam juntos, participavam alegremente e com simplicidade, louvando a Deus. Com essas características, irmãos, o que resultou? O que resultou lá no ambiente onde eles viviam? Caíam na graça de todo o povo. Olha, irmãos, quando não há orgulho, quando não há avareza, você se torna simpático às pessoas, você se torna simpático ao governo, você se torna simpático a todos. Isso estava acontecendo com a igreja no primeiro momento. Estava sim, sendo simpática, não com relação ao governo ou aos líderes religiosos, mas com relação ao povo em geral. Atos 3, dos versos 6 a 9, diz assim: curas resultavam no louvor a Deus. Os apóstolos, os crentes, oravam, curavam pessoas, e isso resultava no louvor a Deus. Atos 6, 1 a 7, mostra ainda uma outra característica da igreja. A igreja cuidava da assistência social. Para isso foram nomeados diáconos, para que pudessem ajudar e fazer um bom trabalho assistencial com relação às viúvas estrangeiras que participavam da igreja. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Em quais características deve ser a cura? Física, mental, emocional e espiritual. Satanás tem desfigurado o Senhor Deus, mas quem é que deve mostrar a verdadeira imagem de Deus? Quem é que deve representar ao Senhor? Somos nós, irmãos, a igreja. Cada um de nós deve representar ao Senhor. Cada um de nós, cristãos adventistas do sétimo dia, temos que representar ao Senhor. Temos que ser santos nesse sentido. Como a Bíblia diz, somos sacerdócio real, nação santa, escolhida, povo escolhido de Deus. E se nós somos esse povo, nós devemos representar a esse Deus que nos escolheu. Em João 10:10, João revelou o plano de Deus para nós. Veja o texto. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. O Senhor quer que tenhamos uma vida abundante, uma vida integral, abundante de qualidade, abundante de qualidade espiritual, qualidade física, qualidade mental. Ele quer que tenhamos vida abundante emocional também. Mas o que é que nós devemos fazer então, enquanto igreja, irmãos? Como é que vamos representar ao Senhor Deus? Esse anseio que o Senhor deseja de sermos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros é especialmente verdadeiro à luz do seu retorno prometido. Este mundo enfrenta uma crise. As predições de Jesus antevêem condições catastróficas antes do seu retorno. Isso nós vemos lá em Mateus 24 e em Lucas 21. Quando Cristo nos toca com sua graça curadora, ansiamos tocar aos outros com o toque curador de Cristo. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com o seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo do Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. É o amor, irmãos, que deve caracterizar os cristãos, que deve caracterizar os filhos de Deus, que deve caracterizar os embaixadores do Senhor Deus aqui nessa terra, aqueles que representam o Senhor Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e se Deus é amor, a maneira que nós temos de representá-lo é amando, amor fraternal. Veja João 13:35, palavras do Senhor Jesus Cristo. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja, irmãos, como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Senhor Jesus, se tivermos amor uns aos outros. Portanto, irmãos, tem um apelo para cada um de nós e para mim também. Devemos nos amar, devemos nos ajudar, devemos ter empatia uns com os outros, porque é isso que vai demonstrar que somos discípulos do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa realmente expressar amor, viver amor. Como vimos na lição de hoje, não somente pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. Viver o Evangelho do amor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Deus esteja com todos nós.